Olá, está começando agora o programa Diálogo Aberto. Eu sou Cibele Pugé e hoje nós vamos conversar sobre dois assuntos importantíssimos sobre saúde. Primeiro vamos conversar sobre esgotamento profissional extremo e em seguida sobre saúde financeira. E para conversar sobre esse assunto, esgotamento profissional extremo, eu recebo hoje aqui a psicóloga Jéssica Lira. Seja bem-vinda, Muito obrigada, Cibele. Obrigada. É uma honra minha. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença e disponibilidade de estar conosco. Doutora, vamos explicar aos nossos telespectadores qual é a diferença do estresse, porque há algum tempo atrás os profissionais falavam em estresse, né? Quando estavam com um nível acelerado de trabalho, de preocupação, de inquietações, não é isso? Perfeito. Era estresse. E hoje surgiu esse novo nome, não é? Síndrome de burnout, não é Perfeito. isso? Que é conhecido como esgotamento profissional extremo. O que é a doença? Como ela surgiu? Perfeito. Bom, vamos lá. A síndrome de burnout, ela surgiu ali, os primeiros passos dela na década de 70. Porque, na verdade, burnout se referia a máquinas que davam pane. Então, máquinas que deveriam ter o seu curso normal, sobretudo foguetes, quando eram lançados, e que não conseguiam alcançar um objetivo concreto. E quando eles começavam a dar aquele pane, diziam que eles estavam queimando para fora, né? Ou seja, é um burnout. Burnout é exatamente isso, queimar para fora. E aí, esse nome ele foi acoplado a essas máquinas. E, na mesma maneira, fazendo um paralelo ao ser humano, quando os seres humanos não estavam tendo a sua produtividade concreta no ambiente de trabalho, diziam que eles estavam também com burnout, ou seja, eles não estavam apresentando todo o seu esforço e toda a sua capacidade ali no ambiente de trabalho. Então, o primeiro passo que a gente pode ter aqui, que é interessante da gente discutir, é do porquê que se relaciona o homem à máquina. Isso vai servir para a gente conseguir entender todo o resto. Entendi. Né? A relação do homem com a máquina é porque se pede também do homem que ele funcione como uma máquina. Que o funcionamento dele em ambiente de trabalho seja tal como uma máquina, que, de modo geral, quase não apresenta erros, ou não pode apresentar erros. Tanto que, quando apresenta, já tem um nome específico para dizer que aquela máquina ali não funciona, aquela máquina ali não presta, ela não pode mais ser utilizada. Tal como o homem também, tal como o ser humano também. Então, por que burnout? Por que não um estresse comum? Porque o burnout está sempre relacionado ao ambiente de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender. O estresse ele pode ser apresentado em qualquer âmbito da sua vida. E mais do que isso, o estresse ele não remete ao que o burnout remete, que é esse esgotamento, como você bem disse, total. O sujeito ele simplesmente não consegue mais executar as suas tarefas comuns, corriqueiras do dia a dia que ele sempre executou. Por exemplo, os sintomas, como a gente vai identificar? Os sintomas concretos é uma irritabilidade extrema, né? Um esgotamento físico, mental, psicológico. Então, é por isso que ele é muito... As pessoas confundem muito com depressão, porque o sujeito ele não consegue mais levantar para ir para o trabalho, por exemplo. Ele começa a apresentar sintomas físicos, de fato, para que ele não é como se fosse uma saída deliberada, mas ele simplesmente não consegue mais ir para tudo que remeta ao ambiente de trabalho. Então, ele sabe que está no domingo à noite, está tudo bem com ele, com a família dele, e ele não está cansado nem nada, ele descansou bem o final de semana, só que no final da noite, porque ele já sabe inconscientemente que no outro dia ele tem que enfrentar o ambiente de trabalho, ele já não consegue mais, ele começa a ficar completamente cansado, esgotado, e quando ele acorda, ele não tem ânimo para ir para o ambiente de trabalho. E quais são os profissionais em que se identifica maior número de casos da doença? Olha que coisa interessante, sobretudo aqui no Brasil, as duas principais profissões que apresentam o burnout são professores e policiais. Isso não é à toa, né? A gente pensa que são profissões antagônicas, né? Como assim um professor e um policial não tem absolutamente nada a ver? Pelo contrário, porque a gente já sabe também que o burnout ele se apresenta sobretudo em professores que precisam lidar com o ser humano, relações sociais, né? Então, o professor está na linha de frente de uma sala de aula com vários alunos. E depois eu vou explicar, se você me permitir, do porquê que especificamente esse lidar com o público remete e ocasiona muito o burnout, né?
o professor está ali naquela linha de frente com os alunos e o policial, especificamente, ele também está nas ruas, está lidando com coisas extremadas, tem crimes um nível de bárbaros. tensão, né? Exatamente. Então, essas duas profissões são as que mais apresentam hoje em dia no Brasil, especificamente o burnout. E a gente tem outras profissões que lidam também com as relações humanas e com situações extremadas, como médicos, agora na pandemia, por exemplo, enfermeiros, né? A equipe de saúde, sobretudo agora em momento pandêmico, de modo geral, também apresenta, bombeiros, sempre situações que são extremadas e que lidam com o público, especificamente, sobretudo quando o público depende, seja para um conhecimento ou seja para a própria vida. Por exemplo, se alguém está em perigo, tem fogo na casa ou algo do tipo, o bombeiro que vai salvar aquelas vidas. Isso é uma situação extremada. E a pandemia, doutora? A pandemia, ela contribuiu, aumentou o número de casos nesse tempo de pandemia? Inclusive, foi por isso que o burnout ele passou do CID-10 para o CID-11. Né? O CID é a Classificação Internacional de Doenças. Né? São todos os diagnósticos que existem no mundo, estão ali classificados no CID. No CID-10, que era a 10ª edição, ainda não tinha categorizado o burnout. O burnout ele passou a ser categorizado, de fato, como uma nova nomenclatura enquanto doença ali classificável no CID-11, que ainda não tem nem tradução aqui para o português, só está ainda no inglês, porque ainda está nesse processo de traduzir para cá esse material. Então, justamente por conta da pandemia, porque percebeu-se que perdeu-se os limites entre o ambiente de trabalho e o ambiente familiar, o ambiente dentro de casa. Como a gente trouxe na pandemia por exemplo, eu sou professora, eu levei para minha casa o meu ambiente de trabalho. Os meus alunos faziam parte do meu dia a dia familiar, porque eles viam a minha casa, por vezes, inclusive, não tinha horários muito bem delimitados. Quando eu chego numa sala de aula, eu tenho um horário muito bem delimitado. Né? Na minha casa, não. Porque acredita-se que, justamente porque o professor está em casa, que ele tem todo o tempo do mundo para servir, inclusive, aquele aluno. E o professor, por culpa, por diversas questões também que perpassam por essa relação, não sabia impor os limites. Então, para lhe dar um exemplo, por exemplo, como eu sou professora universitária, que é um pouquinho diferente. Né? Então, eu não sou uma professora infantil, que realmente tem ali um limite, pelo menos naquela relação, justamente por conta da relação com os pais, que pode se estabelecer. Uma professora universitária, ela lida diretamente com os alunos a todo momento. E os alunos me ligavam de madrugada, à noite, final de semana, não havia isso. Por quê? Se a professora está em pandemia, está dentro de casa, ela pode me atender a qualquer momento. A qualquer momento. O home office, na verdade, aumentou a carga horária, não é isso? Exatamente. Todo mundo imaginou, logo no início da pandemia, que iria diminuir. Ah, não, você vai ficar dentro de casa, você não vai mais ter que se deslocar para o seu ambiente de trabalho, vai diminuir o seu trabalho. Pelo contrário, de fato, percebeu-se que o home office ele aumentou porque se perdeu aquilo que se tinha anteriormente, que é os limites em relação à sua vida pessoal e o seu ambiente de trabalho. Então é uma sobrecarga de trabalho, né, que o ser humano chega a ser limite. E qual é então o tratamento? Quais as recomendações para tratar? O tratamento, assim, sempre quando houver, né, uma psicopatologia, né, que são justamente esses transtornos, essas síndromes psiquiátricas, etc., o tratamento ele sempre deve ser casado entre psiquiatra e psicólogo. Né? São as duas profissões ali que estão inseridas. Quem identifica de imediato é o psicólogo. Primeiro passo é ir a um psicólogo. Então, quem pode identificar pode ser tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, mas quem diagnostica é o psiquiatra. O psicólogo, ali atendendo aquele paciente, ele pode identificar que aquilo ali vem do burnout. Né? E ele vai simplesmente encaminhar aquele paciente para o psiquiatra para que ele possa diagnosticar. Todo e qualquer diagnóstico psiquiátrico, sempre é o psiquiatra que precisa diagnosticar e laudar quando for necessário. Né? Então, se aquele profissional ele precisa de um afastamento do ambiente de trabalho, o laudo necessário é um laudo psiquiátrico. Já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, Sim. Então o passo para o profissional que identifica que pode estar com a doença, ele deve fazer o quê? Tem o laudo do psiquiatra e o acompanhamento apresenta... psicoterápico. Isso, aí apresenta na sua empresa e de imediato é recomendável o afastamento ou deslocamento de setor de trabalho? Isso vai depender do grau em que aquilo ali esteja apresentado naquele sujeito. Normalmente, para você apresentar um burnout, de fato, é porque você está completamente esgotado fisicamente. Então, não necessariamente
o deslocamento conseguiria ajustar a vida daquele sujeito. O que é mais recomendável sempre, sobretudo no início, é o afastamento daquele funcionário, porque ele não vai mais conseguir, de fato, desempenhar como antes as suas funções. E uma vez afastado, qual é o tratamento? A mudança de vida, a rotina, existe medicação também, Sim. né? Qual é o tratamento? As medicações que são, enfim, interpeladas nesse momento ali, é uma medicação ou antidepressiva, justamente porque se aproxima muito, né? Ou ansiolítico também. Mas normalmente os antidepressivos eles entram mais nessa seara ali, para que faça com que o sujeito tenha novamente, né, um ânimo de atuação, seja em qualquer área for. Porque muito embora o burnout ele se dê no ambiente de trabalho, mas ele afeta as outras áreas do sujeito. Então ele não vai mais conseguir brincar com os filhos, brincar com colegas, ter um momento de lazer com seu companheiro, com a sua companheira, justamente porque ele foi afetado em todas as áreas a partir daquele ambiente de trabalho dele. E o antidepressivo ele consegue impulsionar novamente o humor, que é essa energia física e mental desse funcionário. E para além disso, sempre o acompanhamento psicoterápico. Só a medicação não consegue retirar aquele sujeito daquele quadro clínico. Ela consegue ser paliativa em determinado momento, mas o que vai fazer com que ele consiga entender o porquê que ocasionou isso, o que foi que no ambiente de trabalho pôde ocasionar isso, é sempre esse acompanhamento psicoterápico, com psicólogo ou psicanalista. Então é importante esse afastamento do tratamento adequado, né? E a mudança de vida, a rotina, né? Fazer, por exemplo, exercícios, caminhadas, colocar na sua rotina outras atividades. O que você recomenda geralmente para um paciente? Tudo que houver ali prazer para aquele paciente, é necessário que ele consiga reimplementar na sua vida. Porque como ele ficou tomado completamente pelo ambiente de trabalho, ele esqueceu das outras áreas que também dão prazer para a vida dele, né? Então, se ele sente prazer caminhando, se ele sente prazer praticando esporte, indo ao cinema, brincando com seus filhos, que o faça para que ele possa, nas áreas que foram afetadas, começar a reaclopar ali aquelas áreas da vida dele. Certo. E o jornalista, no caso nós somos jornalistas, Sim. né? Os jornalistas não pararam na pandemia, né? Precisaram acompanhar essa rotina de estresse. E como que faz também no caso do jornalista? Porque é difícil, as empresas não aceitam facilmente esse afastamento, né? Como é que é esse processo, né? Além de ir ao médico, psicólogo, psiquiatra, existe o laudo que é apresentado, a Organização Mundial de Saúde já reconhece e quando vai até a Previdência, no caso do INSS, esse processo, os números são altos de aceitação já de afastamento, a pessoa consegue o seu benefício? Como é que tem sido esse número? Muitos, de fato, conseguem esse benefício porque percebe-se que não tem condições daquele sujeito continuar no ambiente de trabalho. Porque como esses sujeitos que apresentam burnout, normalmente eles lidam, como eu falei para você, né, eles lidam com o público, eles passam a prejudicar o próprio ambiente ali de trabalho. Porque você vai perceber, por exemplo, que aquele profissional está mais irritado, ele repele mais aquela relação e tudo isso, por óbvio, vai prejudicar o seu próprio ambiente de trabalho. Então ele vai ser discordial com alguém que foi interpelá-lo, né? Ele vai ser agressivo, ele perde um pouco da sensibilidade, por exemplo, médicos que por vezes te tratam mal quando tu chegas ali numa consulta, que nem olham no seu rosto, normalmente pode ser burnout, porque ele já perdeu a sensibilidade. Né? Então, justamente porque ele não consegue mais dar seguimento e prejudica tanto a si quanto ao ambiente de trabalho, esse afastamento, por vezes, ele é aceito lá no INSS. E quais as consequências, além que você já explicou agora dos sintomas, mas na família, né? Além do trabalho, você traz para a família, né? Sim. A gente está falando de esgotamento profissional, mas essa síndrome também pode ser identificada, por exemplo, numa dona de casa que trabalha em casa? Perfeito, sim. Aquilo ali é uma atividade laboral dela. E sendo uma atividade laboral, ela pode apresentar exatamente os mesmos sintomas que um sujeito que vem aqui, por exemplo, para o estúdio, você, jornalista, vem para o estúdio trabalhar. Aquela dona de casa, ela pode apresentar exatamente os mesmos sintomas porque está exercendo uma atividade laboral, mesmo que não receba monetariamente por isso, mas ela está exercendo uma atividade laboral. E está relacionada a esgotamento, né?
pessoal, né? Esgotamento físico total, mental, psicológico e por vezes social, porque não se aguenta mais lidar com outras pessoas. E como prevenir? Como a gente pode prevenir essa doença? Quais são as recomendações? Perfeito. Olha, as principais recomendações que se tem nesse âmbito não é somente relacionada ao indivíduo, né, aquele sujeito ali, é sobretudo o ambiente de trabalho. Porque, como eu disse para você logo no início, né, mesmo que eu retire aquele sujeito que apresentou um burnout daquele ambiente de trabalho, justamente porque foi o ambiente que proporcionou aquilo ali, outros apresentarão também. Então, a principal mudança é no ambiente de trabalho. Eu vou falar agora para você uma coisa que quase ninguém conhece. Não sei se você sabe, mas na sede da Google nos Estados Unidos, você olha as fotos, né, você olha os vídeos, pensa-se ali que é basicamente um playground ou alguma coisa do tipo. Tem mesa de ping-pong, tem mesa de pebolim, tem jogos ali que eles colocam para os funcionários. E os funcionários, exercendo suas funções, eles podem em determinado momento sair para fazer algum tipo de jogo, caso eles estejam muito focados ali e não consigam mais raciocinar. Então, pensando que eles não conseguem mais colocar em prática a sua atividade, eles vão desanuviar numa mesa ali de ping-pong, de pebolim, etc. O que foi isso que se pensou ali no Google, né, na sede da Google? Que eu não posso pegar o meu funcionário e extremá-lo, porque senão eu não vou conseguir retirar dele o que eu preciso, que é a matéria-prima dele. Ou seja a parte criativa, a parte laboral de modo geral. Se eu extremá-lo, eu não consigo mais utilizá-lo. Então, eu vou deixar com que ele desanuvie quando ele estiver muito estressado, porque aí nesse momento ainda é um estresse, ainda não é o burnout, né? Um estresse comum de alguma atividade ali em relação ao trabalho. E depois que ele desanuviar essa pressão toda, ele consegue voltar pleno ali para o ambiente de trabalho dele, e exercer as funções dele. Então, a principal questão é você conseguir entender que o seu funcionário, ele não é uma máquina. E que você não vai conseguir, de maneira alguma, fazer com que ele chegue ao extremo e ainda assim continue produtivo. Então, o ambiente de trabalho precisa modificar, precisa saber que o funcionário ele quer ser reconhecido. Às vezes, a gente percebe isso quando eu vou fazer intervenções em empresas, que não se trata necessariamente de questões financeiras, ou seja, você dar um aumento para o funcionário nem nada do tipo, mas você reconhecer que ele está vestindo a camisa da empresa e quer simplesmente escutar do chefe dele: olha, muito obrigado, né, você faz parte da equipe, você se dedica. Coisas mínimas e que não acontecem no dia a dia. E, doutora, a empresa pode demitir um funcionário diagnosticado com essa doença? Se ele estiver laudado e estiver afastado com esse laudo, não, porque isso pode acarretar prejuízos legais para essa empresa, né? Mas eu acredito que, de modo geral, se tem, justamente por conta que se trata de um transtorno psiquiátrico, se tem muito preconceito ainda com isso. Então, mesmo que ele esteja respaldado legalmente, a empresa já não olha com bons olhos para aquele funcionário, né? Então, olha, ele apresentou ali algo que ele não poderia apresentar porque, entre milhões de aspas, né, ele deveria ser uma máquina e funcionar da melhor maneira possível. Ontem mesmo, eu estava dando uma entrevista sobre isso e eu peguei o caso dos policiais. Por que muitos policiais não procuram ajuda psicológica ou psiquiátrica? Porque na formação deles, eles são tidos de fato para funcionar como máquinas. Porque serem fortes. Exatamente. Sempre, né? Eles protegerão outras pessoas. Então, como é que pode aquela fortaleza que protegerá outras pessoas apresentar algum tipo de problema psicológico? Então, os próprios profissionais, eles têm medo de procurar justamente pelos estereótipos que fazem parte da formação deles. E essa prevenção, esse tratamento, né, precisa partir do profissional, né, buscar o psicólogo, o psiquiatra, mas as empresas também precisam, como você falou, entender que elas têm parte no processo. Exatamente. E que elas também precisam identificar mudanças necessárias para o ambiente de trabalho, qualidade no ambiente de trabalho, não é isso? Perfeito. Se for o caso, relocar o profissional. Perfeito. Então, ela precisa identificar com antecedência, antes do profissional chegar a esse ápice, a esse esgotamento, não é isso? E posso te dizer que esse processo já está acontecendo. Eu recebo diariamente convites para palestrar sobre burnout em empresas, ou para fazer determinadas intervenções, para falar com os funcionários, ter uma conversa, uma roda de conversa, para entender o que eles estão passando. Ou seja, as empresas começaram a perceber que não adianta mais elas tentarem impulsionar completamente, que elas vão perder aquela mão de obra, que elas tanto querem que continue funcionando.
Ou seja, não adianta nada você simplesmente acreditar que você pode renegar uma área tão fundamental da nossa vida, que é a área psíquica, né? O seu funcionário ele não é só um corpo, ele não é só soma, ele não é só aquela máquina corporal, ele também é, e sobretudo, psicológico. Então você não pode renegar essa parte tão fundamental da vida dele. Então é importante conhecer, divulgar, né? São realizadas campanhas já pelos psicólogos, psiquiatras, junto às empresas, associações comerciais, empresariais, federações. É importante, né, divulgar entre as instituições para que elas também mudem a rotina. Perfeito. E o profissional possa trabalhar com qualidade, não é Perfeito. isso? Render até mais, não é, doutora? Exatamente. Tanto que empresas normalmente grandes ou médias, elas sempre têm ou deveriam ter um profissional de psicologia organizacional, justamente para lidar com esse ambiente, para saber entender qual é esse processo ali, né, de modo geral, daquela empresa e fazer com que aqueles funcionários consigam funcionar sempre da melhor maneira, inclusive não renegando a área psicológica deles. Doutora, e em relação à faixa etária, existe algum estudo, assim, ou essa doença ela afeta apenas o profissional? Nós já falamos, né, a dona de casa, os profissionais, os jovens, os estudantes, até mesmo as crianças, todos nós podemos ser afetados pela síndrome de burnout? Não se tem estudos sobre crianças, né, mesmo porque sempre se relaciona à atividade laboral, então normalmente acredita-se que começa ali por volta do final da adolescência, início da vida adulta, né, 17, 18 anos. Mas a faixa etária mais afetada nesse processo é entre esses novos jovens, como dizem hoje, né, de 20 até 30 e poucos anos. É a faixa etária mais afetada nesse processo. É a faixa agora. Produtiva, né, que a gente está em busca Exatamente. profissional, de conquista do local, do espaço no mercado de trabalho, né? E justamente por isso, por vezes, algumas empresas se aproveitam desse impulso vital daqueles sujeitos que querem realmente se inserir. Imagina só, um jovem acabou de sair da faculdade, tudo que ele quer é um trabalho e ele vai dar tudo dele. O problema é que se tudo que ele dará irá ser cobrado futuramente na própria saúde dele. Então, quais são as suas recomendações para nós profissionais, né? Estarmos atentos à nossa rotina, né? Que a gente possa identificar já os primeiros sinais, né? Sim. Porque é bem abrangente, né? Os sinais são abrangentes. Sim. Confundem, como você falou, com ansiedade, com depressão, Perfeito. né? De certa forma, é meio difícil até de identificar, não é, doutora? Perfeito. O que a pessoa que está nos ouvindo agora deve ficar sempre atenta é que sempre se relaciona com o seu ambiente de trabalho. Então você está curtindo muito bem o seu final de semana com a sua família, está tudo bem, mas quando você se aproxima de ir ao seu ambiente de trabalho, você começa a sentir determinadas sensações que até então não existiam, que até então não estavam presentes. Ou seja, você começa a perceber que há relações diretas com aquele ambiente que você se relaciona, que é o seu ambiente de trabalho. Mais que isso, você deve estabelecer limites na sua vida. Limites pessoais, limites profissionais. Você não conseguirá abarcar tudo a todo momento. É por isso que nós temos carga horária de trabalho. É justamente para definir, nesse entendimento, nesse processo, que nós precisamos dividir essas áreas na nossa vida. E nunca esquecer do seu próprio prazer em relação a tudo isso. Você não conseguirá ser o melhor profissional se você não sentir prazer naquilo que você está desenvolvendo. Eu estava falando ontem, inclusive, numa entrevista que eu estava dando, que hoje em dia, para você ser professor e policial no Brasil, você ama muito aquela profissão. Então, você tem prazer. Quando você ama uma profissão, você tem prazer. E mais um dado interessante, o burnout ele se apresenta normalmente em pessoas que amam muito desenvolver aquilo que desenvolvem, enquanto atividade laboral. Justamente por isso que, por vezes, ele se extrema, porque ele não está, entre milhões de aspas, sentindo aquilo ali, justamente por ter muito prazer e amar aquela profissão. Só que isso será cobrado, né? Será cobrado inclusive fisicamente. Você vai começar a perceber que o seu corpo não está mais dando conta de desenvolver aquelas atividades. Então, sempre ficar alerta a esses sinais que o próprio corpo dá e no menor sinal que você perceber que se relaciona ao seu ambiente de trabalho, procurar um profissional adequado, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, que ele poderá lhe auxiliar da melhor maneira. Obrigada, doutora Jéssica, pelos esclarecimentos, né? Nós agradecemos a sua presença. Obrigada. Disponibilidade de estar aqui conosco na TV Nazaré. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição de vocês. Obrigada, doutora. Então, eu agradeço a presença da doutora Jéssica. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo mais para conversar sobre educação financeira. Eu espero você. Fique aí.